Graça e paz, irmãos. Estamos agora na lição 19 da EBD, que tem como tema: o discípulo é conhecido pelo fruto. Está em Mateus 7, de 15 a 20, que eu vou ler agora para nós. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Aqui Jesus nos fala dos frutos que devemos produzir, frutos bons, mas também fala dos frutos maus, dessa árvore que não produz frutos bons, produz frutos maus e que deve ser cortada e lançada ao fogo. O versículo 16 começa dizendo que pelos seus frutos conhecereis. E Jesus faz uma pergunta: se podem colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Bom, nós sabemos que não se pode. Uma árvore ruim não pode produzir um bom fruto. O espinheiro. O abrolho também não pode produzir fruto. Frutos bons em árvores boas, frutos ruins em árvores ruins. Das árvores que se esperam coisas boas, são aquelas árvores que estão em Cristo Jesus. Em Isaías 5, Deus diz que plantou uma vinha e esperou dessa vinha coisas boas. Vamos ver o que aqui diz aqui. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Bom, irmãos, essa era Israel. Israel era essa vinha que Deus plantou, Deus regou, Deus colocou na melhor terra, Deus fez o melhor para essa vinha para que produzisse frutos bons e produziu frutos maus. Jesus, ele nos diz que agora ele é essa vinha. Jesus é essa vinha plantada num lugar bom, que foi regada, que foi cuidada. Jesus é essa árvore boa que produz bons frutos. E nós, como servos de Deus, nós somos agora enxertados em Jesus. Nós fomos enxertados nessa árvore para produzir também bons frutos. Nós agora estamos em Jesus, enxertados nele. Nós fazemos parte dele. Por isso, em Jesus nós podemos produzir frutos bons. Porque Jesus, ele não nos chamou apenas para a salvação, ele chamou também para que produzíssemos frutos bons, que produzíssemos esses frutos. Quando nós somos uma boa árvore, Deus cava ao nosso redor, ele coloca adubo, ele rega, ele cuida de nós e nós passamos a produzir ainda mais e mais frutos. Mas, irmãos, infelizmente existem ramos que crescem para baixo. Acontece. E esses ramos, quando crescem para baixo, eles encostam na terra. Se é um tempo de poeira, eles ficam todos sujos de poeira. Se é tempo de lama, ele entra para baixo, a lama cobre ele, e ela apodrece e morre. Mas Deus, ele nos ama. Jesus, ele nos ama. E quando uma árvore dessa produz um ramo que vai para baixo, Deus, então, ele poda essa árvore. Ele levanta esse galho, ele amarra na árvore para que fique firme, para que fique ali enxertado ali, para que faça o propósito dele, desse enxerto em Cristo, que é produzir bons frutos. Na nossa vida, Deus tem cuidado de nós para que possamos viver essa vida de produzir frutos, e produzir frutos bons para a glória dele. Esse fruto ruim, esse ramo que cresce para baixo, são os pecados. O pecado, ele
pesa nos nossos ombros, ele pesa na nossa vida, ele pesa na árvore, ele faz com que esse galho desça. E Deus, pelo seu sublime amor, então ele cuida de nós. Ele vem, ele enxerta, ele aduba novamente, ele rega, ele prepara novamente aquela árvore para que ela venha produzir bons frutos. Então, às vezes, é necessário que Deus venha nos podar para que a gente possa produzir dessa maneira. Só que também, às vezes, pode acontecer de uma árvore crescer tanto, ficar tão frondosa, tão bonita, tão elegante, tão robusta, vistosa, tão espalhafatosa, cheia de folhas, que ela não produz frutos. Então também essa árvore que está toda espalhafatosa, que está cheio de folha, que está muito bonita à vista, é como aquela figueira. É bonita, mas não tem fruto. É bonita, mas não teve a finalidade dela principal. Ela não cumpriu, que era produzir frutos. Então é necessário que Deus venha podar essas árvores, que Deus corte esses galhos, que o sol possa entrar, para que essa árvore receba calor, então produza bons frutos. É assim Deus na nossa vida, cuidando de nós para que a gente possa produzir esses frutos. A cada momento Deus tem cuidado de nós dessa maneira. Mas se nós estamos falando de fruto, o que é fruto então? O pastor Hernandes de Lopes diz o seguinte, que fruto é o caráter de Cristo em nossa vida. Isso que é fruto. Cristo em nossa vida, aquele caráter que nos molda como verdadeiramente cristãos. Isso que é fruto. É amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são frutos. São esses frutos que nós devemos produzir, que Deus quer que a gente produza, que a gente multiplique em nossa vida. Mas fruto também, irmãos, significa outra coisa. Significa resultado para o reino de Deus. Ou seja, nós não chegarmos diante de Deus de mãos vazias. Nós temos que levar alguém diante de Cristo, falar do amor de Deus, levar a alguém as boas novas da salvação. Esses são os frutos. Esse fruto do caráter de Cristo em nossa vida e esse fruto das boas novas da salvação. Não adianta uma árvore produzir fruto se ela não alimentar ninguém. Ela tem que alimentar. Que sejam os passarinhos, mas ela tem que alimentar. Então nós temos que produzir esses frutos que alimentam, que levam a boa nova e falar da salvação. E não os frutos ruins que fazem com que os galhos caiam, que vão para baixo, que pesem nossos ombros, como nós falamos. Frutos ruins são os pecados. É isso que faz com que a árvore ela apodreça e morra. O segredo de uma vida frutífera é o seguinte. O segredo de uma vida frutífera é um só. Então, o segredo de uma vida frutífera é permanecer em Cristo. Esse que é o segredo. Porque aquele que permanece em Cristo é uma nova criatura. As coisas ruins já se passaram e tudo se fez novo. Esse que é o segredo. E o segredo está aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia nos ensina esse segredo de permanecer em Cristo, ser uma nova criatura. Viver produzindo os frutos para o reino de Deus. Um dia nós vamos chegar aos céus e tomara que a gente tenha pelo menos o título de servo inútil. Pelo menos isso. Ô servo inútil, entra no gozo do teu Senhor. Pelo menos isso. Mas nós somos servos. Nós permanecemos. A palavra diz, permaneceis fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Isso, irmãos, é permanecer em Cristo. Porque Cristo, ele é a raiz, ele é o caule, ele é o tronco, é a seiva da árvore. É Cristo quem nos faz frutificar, frutificar nesse amor, na bondade, na fidelidade, na esperança de viver uma nova vida. É isso. Cristo é essa boa árvore e os frutos nós temos que produzir em Cristo para o engrandecimento do reino dele. E que Deus abençoe a cada um e possamos viver produzindo esses frutos. Amém, irmãos.